Bom dia, bom dia. Eu sou Andréa Amaral, coach, palestrante, analista de perfil comportamental e venho trazer reflexão do dia para você. Hoje eu quero te perguntar como que você lida com suas limitações. Primeiro, gostaria de falar um pouquinho sobre o que são limitações, só para a gente contextualizar. Então, as limitações podem ser físicas, como a gente sabe que existe, funcional. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma dor e ela não consegue caminhar, né? Então, são várias limitações. A pessoa, às vezes, não tem um braço, ela tem um braço que não consegue levantar. Então, a gente reconhece muito bem essas limitações físicas. Mas quando a gente fala sobre limitação comportamental, às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender. Eu trouxe essa semana esse assunto numa palestra que eu ministrei sobre saúde mental. Eu achei muito importante abrir esse espaço aqui para trazer um pouquinho desse conteúdo para vocês. Então, nós podemos ter várias limitações comportamentais e, na verdade, nós temos, porque nós somos humanos, nós temos nossos defeitos, nossas vulnerabilidades. Eu já trago isso aí em vários podcasts. E limitações, elas podem nos afetar de forma intensa, afetar os nossos relacionamentos. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que existem vários tipos de limitações, Eu acho que são limitados quando a gente fala de comportamento. E outra coisa extremamente importante é reconhecer as limitações. Primeiro, eu quero dar exemplos aqui para vocês poderem entender melhor. Então, vamos lá. Eu posso ter uma limitação, por exemplo, de ter medo de falar em público. Eu posso ter uma limitação de ser extremamente reativa, de agir com uma reatividade, agir de forma grosseira quando alguém fala alguma coisa que não me agrada, ou alguma coisa que eu não concordo. Eu posso ter uma limitação de não saber dizer não. Eu posso ter uma limitação de ter medo de fazer qualquer coisa nova. Eu posso ter uma limitação de ter uma irritação ou uma raiva por coisas pequenas. Eu posso ter uma limitação de querer controlar todo mundo. Eu posso ter uma limitação de ser desorganizada, de não conseguir trabalhar com detalhes, de começar as coisas e não acabar, que isso é a procrastinação. Eu posso ter uma limitação de não acreditar em mim, de não ter autoconfiança. Eu posso ter uma limitação de achar que eu consigo fazer tudo sozinho, que eu não preciso da ajuda de ninguém, que eu só eu me basta. Então, eu dei alguns exemplos aqui, só para a gente ter uma noção e começar a pensar. Então, esse é o primeiro passo, é entender um pouquinho. E agora? A segunda coisa que a gente precisa fazer é reconhecer essa limitação e aceitar. Não, quando eu digo aceitar, não é vestir aí a carapuça da síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim e acabou. Não, é aceitar que eu tenho essa dificuldade, porque eu só posso transformar uma coisa, eu só consigo mudar uma coisa em mim se eu aceito que ela existe. Porque quando eu nego aquela limitação, eu vou vivendo ali normalmente como se ela não me afetasse ou não afetasse ninguém. Então, nós precisamos primeiramente reconhecer e aceitar. Então, Andréia, eu já entendi que eu preciso reconhecer essa limitação. E agora? Então, depois que eu reconheço, eu preciso de entender que eu tenho que trabalhar essa limitação em mim. Porque como a própria palavra nos diz, ela me limita em alguma coisa. Então, ela deixa que eu avance, ela impede, às vezes, que eu realize meu sonho, ela impede que eu consiga relacionar melhor com as pessoas, que eu tenha uma vida mais leve em N situações. Então, eu preciso de começar a trabalhar para mim melhorar essa limitação. Porém, isso é muito importante, eu não tenho que me cobrar achando que eu vou ter que mudar de um dia para o outro e que ela vai desaparecer,
né? Assim que eu começar a trabalhar, com 1 mês, 2 meses, ou seja lá, 1 ano, ela vai desaparecer. Porque tem limitações nossas que são muito fortes e tem um histórico grande que pode ser por N questões, crenças, educação, criação, né, dos familiares, dos tutores e várias outras situações. Então, eu preciso entender que tem limitações que vão me acompanhar a vida inteira, mas que eu posso diminuí-las, que eu posso trabalhá-las para que elas se tornem menores. E algumas vão desaparecer, pode desaparecer, outras podem diminuir 20% numa vida toda, outras podem diminuir 80%, cada uma vai ter uma história. Só que eu preciso entender isso, que eu preciso de trabalhar para que elas não limitem tanto a minha vida. Vamos pensar numa limitação física ocasional. Então, por exemplo, a pessoa pode fazer uma cirurgia no joelho. Inicialmente, ela vai ter uma limitação para andar, às vezes vai precisar de uma fisioterapia e ela consegue reverter essa limitação com o tempo. E muitas vezes as pessoas aceitam, né, essas limitações físicas, sabem que precisam de trabalhar e trabalham, resolvem ou não aceitam também, mas as comportamentais elas são mais difíceis. E entender, aceitar e trabalhá-las são fundamental para a nossa evolução. Como eu falo, na maioria dos podcasts aqui, estamos aqui para evoluir, para melhorar e para crescer. Eu quero contar uma historinha bem pequena para dar um exemplo para vocês, que eu acho que ele é muito ilustrativo. Meu filho mais velho, ele tem uma mão meio mole no sentido de deixar cair as coisas. Minha mãe me falava quando eu era pequena, minha irmã falava, nossa, André, você tem a mão mole demais, tudo que você pega, você deixa cair. Então, eu tinha isso quando eu era mais nova. Meu filho também tem essa limitação, daqueles que já deixam cair várias bolas de sorvete por aí. E esses dias eu comentei isso com ele, ele deixou alguma coisa cair aqui em casa. Eu falei assim, meu filho, olha a sua limitação, você já viu? Que você pega as coisas, que você não tem firmeza na mão, às vezes você deixa cair, então você tem que tomar mais cuidado. E meu outro filho mais novo, que é 2 anos mais novo, estava perto. E aí, um certo dia, aconteceu uma situação, foi até na casa da minha sogra, que meu filho mais velho, né, que tem essa dificuldade aí de ficar com a mão firme, pegou um objeto lá, e eu falei com ele assim, chamei o nome dele, falei, meu filho. Aí o outro que estava perto falou assim, olha a sua limitação, presta atenção na sua limitação. E aí o que ele ia fazer, que ele ia deixar cair, eu não vou entrar em detalhes aqui para não estender muito, mas ele corrigiu, né, e não houve a consequência que seria a queda do que ele estava carregando no chão. Então, o mais novo aprendeu, né, comigo, falando com o mais velho, chamou atenção e ele no mesmo momento corrigiu ali para que não desse errado. E aí, o que eu venho trazer para vocês? A importância de reconhecer, trabalhar sobre isso e cada uma limitação no seu ritmo, né? Lembrando que é um dia de cada vez, um passo de cada vez. Tem limitações que vão ser mais fáceis de serem sanadas, ou algumas não vão ser sanadas, porque elas estão muito arraigadas em nós por N motivos, mas é preciso a gente entender isso e aceitar. Porque quando a gente não aceita essas limitações, a gente não está se aceitando. E para a gente evoluir, é preciso de aceitação. Aceitar a sua limitação, o seu defeito, a sua dificuldade, a sua vulnerabilidade, para que possamos trabalhar. Como eu disse, eu só consigo mudar uma coisa se eu tenho consciência que ela existe. É a mesma coisa eu querer mudar o outro, uma pessoa, por exemplo, mudar uma pessoa que fala alto. Vamos supor que é uma limitação que a pessoa fala muito alto, fala gritando, incomoda. Se ela não reconhecer isso, não adianta eu falar com ela todos os dias que ela tem essa limitação, que ela está incomodando os outros, que ela está incomodando todo mundo numa roda de conversa, porque ela não vai trabalhar, já que ela não enxerga, ela não vê essa questão. Então, eu espero aí que vocês reconheçam suas limitações, trabalhem, né, sem se torturar, entendendo que todos nós vamos ter essas limitações, mas que é preciso entender uma a uma e trabalhar cada uma da sua forma.
Espero que tenha feito sentido para você. Se fez, compartilhem. Um grande abraço e até a próxima.